Bom dia pessoal, estamos aqui direto da Casa do Povo, onde aconteceu há alguns minutos o pronunciamento de Evo Morales. Evo Morales abriu o seu pronunciamento falando numa tentativa de golpe de Estado aqui na Bolívia. Para quem está acompanhando aí do Brasil, os resultados das eleições ainda não saíram oficialmente aqui na Bolívia. Tudo que se tem até agora são notícias através do TREP. Para quem que não entende, aqui na Bolívia, a eleição ela é por voto impresso. Então, há dois tipos de apurações, né? A primeira que é pela ata, que é aquele papelzinho que no Brasil sai da urna eletrônica, né, no final do dia. Aqui também tem um papel desse feito à mão, que é a ata. E um segundo tipo de apuração, que é a contagem dos votos, voto a voto, que é o que demora muito mais. Para quem não entendeu o que estava acontecendo, no domingo, estava tendo já estava rolando a divulgação de alguns resultados, mas eles perceberam que em alguns lugares a contagem estava sendo feita pelas atas, em alguns lugares a contagem estava sendo feita voto a voto, e não pode ter dois tipos de apurações ao mesmo tempo. Então, as apurações tiveram que ser reiniciadas e serem feitas todas através de voto a voto. Nós, os jornalistas livres, estávamos aqui no dia da eleição, o acesso é livre. Quem quiser entrar dentro da sala onde acontece a votação, tem um espaço que o pessoal preenche o voto e tem um espaço que eles depositam na urna e está liberado o acesso para todo mundo. Nós entramos, gravamos, fizemos transmissão, tiramos fotos, dá para acompanhar essas fotos no nosso Instagram, nosso Facebook, nosso site. Então é um processo com bastante transparência. Aqui também, jornalistas que quiserem acompanhar a contagem dos votos também podem participar. Opositores do governo também podem participar. Observadores populares, você podia se inscrever e acompanhar essa apuração. E tem mais uma coisa que é diferente do Brasil aqui. Quando é anunciado esses resultados, vem a corte, né, com a presidente do TSE, a Maria Choque, e um grupo de aproximadamente 40 pessoas, 20 de cada... É aberto para todos os partidos, mas estava meio equilibrado entre o partido de Evo Morales e de Carlos Mesa. Podem estar como observadores e interferirem na hora de divulgar esses resultados. Então, é divulgado, por exemplo, mesa tal, do colégio tal, tantos votos para Evo, tantos votos para Carlos Mesa, tantos votos para os demais candidatos, e é apresentada a ata. E aí, se os observadores tiverem alguma dúvida sobre aquela mesa, eles podem se pronunciar e pedir revisão. O pronunciamento de Evo Morales aqui aconteceu em poucos minutos, foram menos de 10 minutos. A princípio seria uma coletiva de imprensa, mas ele tem um outro compromisso agora às 8 da manhã. E ele abriu a coletiva falando numa tentativa de golpe de Estado. Carlos Mesa, o segundo colocado, candidato neoliberal aqui da Bolívia, ele, quando votou no domingo, já começou, às 9 horas da manhã, a falar em fraude. Criou-se aqui na Bolívia um clima de fraude e com, inclusive, apoio da mídia, assim como a gente teve no Brasil. Para ter noção, no domingo, quando começou a apuração, os maiores canais de televisão aqui da Bolívia anunciavam pesquisas eleitorais não oficiais, que davam empate e que davam o segundo turno. Logo, foi criado um imaginário de que se Evo Morales levasse em primeiro turno, seria um golpe, já que no domingo à noite, com 80% mais ou menos das urnas apuradas, haveria um empate. Então, esse imaginário de golpe, um terrorismo, o próprio Carlos Mesa, em seu Twitter, chamou a militância para frente do Hotel Real Plaza, onde estava acontecendo a apuração dos votos. Na segunda-feira, teve uma onda de violência muito forte, nós estávamos lá, temos transmissões ao vivo aqui no Facebook dos Jornalistas Livres, mostrando durante o dia militantes do Carlos Mesa e de Evo Morales estiveram na frente do hotel para acompanhar a apuração. Mas a partir do momento que a segunda parcial foi divulgada no final da noite, com 95% dos votos, mais ou menos, essa parcial dava vitória a Evo Morales já no primeiro turno. Nesse momento, apoiadores de Carlos Mesa arremessaram bombas em direção aos apoiadores de Evo Morales e em direção à polícia. Criou-se um clima de guerra aqui. Diferente do Brasil, a polícia aqui ela não reage da forma que a gente está acostumado, que é de forma miliciana, né? De forma
militarizada. Aqui eles usam apenas spray de pimenta para conter. Então, assim, a quantidade de pessoas apoiadoras de Carlos Messa era de mais ou menos 2.000 pessoas, e eles, para conter a onda de violência, dividiram em 3 grupos para que diminuísse, né, essa violência. Isolaram os apoiadores de Evo Morales, que se manifestavam de forma pacífica, e contiveram toda a confusão. É importante dizer a diferença entre os apoiadores de Evo Morales e de Carlos Messa. Carlos Messa, para quem não sabe, já fez parte do governo aqui da Bolívia e estava presente no governo em 2003, quando teve o Outubro Negro. O Outubro Negro, para quem não conhece a história, foi um mês em que tiveram muitas manifestações contra as privatizações do país, e mais de 70 pessoas morreram, mais de 400 ficaram feridas, e o presidente fugiu do país indo para os Estados Unidos. Carlos Messa era vice do presidente, assumiu e tem no seu histórico, né, essa onda de assassinatos, essa chacina, né, de outubro de 2013, que foi quando a população foi para a rua contra a privatização. E por que eu digo isso? Porque parece que os atuais apoiadores de Carlos Messa não viveram o Outubro Negro de 2003, não conhecem a história. A grande maioria são jovens entre 15 e 19 anos, nós conversamos com muitos deles, e do outro lado, a grande maioria são camponeses, cholas, indígenas. Então, há sempre esse questionamento de um lado e do outro. De um lado, os camponeses, as cholas, os indígenas, trabalhadores rurais, questionam se a juventude apoiadora de Carlos Messa conhece o Outubro Negro, porque essa juventude ela já nasceu no governo Evo Morales, né? Então, eles não conhecem um outro governo. Quando questionados por que Carlos Messa seria um presidente melhor do que Evo, muitos deles não sabem explicar e apenas dizem que dizem de forma genérica que Evo Morales é corrupto, que roubou muito dinheiro, o chamam o tempo inteiro de narcotraficante. E tem um outro ponto também, que os manifestantes de Carlos Messa são muito racistas. Durante todo o dia, da segunda e da terça-feira, os manifestantes gritavam ofensa aos apoiadores de Evo Morales. Diziam para eles saírem da terra da Bolívia, que a Bolívia não era a terra dos indígenas, chamavam eles de chucros de merda, gritavam coisas de cunho homofóbico, de cunho racista, chamavam de viado, de sapatão, simulavam estupro. Então, é uma diferença muito clara entre um lado e outro. Nós vamos continuar acompanhando aqui na Bolívia o resultado das eleições. Gostaria de dizer mais uma vez, ainda não saiu o resultado oficial. Até o momento, 97% das urnas foram apuradas. Evo Morales está ao menos de 1% de levar no primeiro turno. Para quem não sabe, aqui, diferente do Brasil, há 2 formas de levar a eleição em primeiro turno, ou tendo mais de 50% dos votos, ou tendo mais de 40% dos votos, mas uma diferença de 10 pontos para o segundo colocado. Até o momento, o Evo Morales tem uma diferença de 9,6%. Então, se ele conseguir mais 0,4%, ele leva já em primeiro turno. E tem que considerar que ainda faltam 2% das urnas para serem apuradas. A fala de Evo Morales aqui no pronunciamento também foi em relação a isso. Ele disse que está confiante, porque os votos que faltam serem computados são os votos dos camponeses, dos indígenas, dos que moram mais longe, porque esse voto ele tem que chegar até aqui, né, para ser computado. Então ele disse que está otimista, mas que ainda não tem um resultado, e pediu para a imprensa internacional ficar de olho, porque a Bolívia está na mira de um golpe de Estado. Nós voltamos a qualquer momento com mais informações. Sou Marta Raquel, dos Jornalistas Livres, direto da Bolívia, em La Paz.